Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir com a resolução do nosso segundo TD de revisão do movimento uniformemente variado. Questão 3. Os espaços de um móvel variam com o tempo conforme a seguinte função horária: S igual a 20 menos 12t mais 3t ao quadrado, em que os espaços S são medidos em centímetros e os tempos t em segundos. Determine. Item A. O instante ou os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. Item B. O instante e a posição do móvel quando ocorre a inversão do sentido de movimento. Na terceira questão, traz uma função horária do espaço, não é? E faz a seguinte pergunta. O móvel, né, se ele se mover segundo essa função, qual é o tempo, qual é o instante em que ele passa pela origem? Passar pela origem, pessoal, né? Isso aqui é o item A. Passar pela origem é o S ser igual a zero. Zero é a origem. Ele quer saber qual é esse tempo que o S vai ser zero. Ok? Então, para facilitar a nossa compreensão, né, vamos pensar o seguinte: esses números que estão aparecendo aqui, o que é que eles significam? Então, lembrando o seguinte: o que é a equação horária do espaço quando a gente tem esse valor aqui de t ao quadrado? É o S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu identifiquei que tem t ao quadrado, essa equação aqui trata da equação da função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Ok? Então, nós podemos fazer algumas equivalências aqui, né? 20 vai ser o meu S0, meu espaço inicial, vai ser 20. A minha velocidade inicial é o que multiplica t, menos 12. E a minha aceleração é que multiplica t ao quadrado, só que divide por 2. Esse resultado aqui não é a aceleração, é a aceleração dividida por 2. Logo, a minha aceleração é 6. Por quê? 6 dividido por 2, 3. Então, a aceleração, 6. Os espaços estão dados em centímetro e tempo é em segundos. Então, a nossa aceleração é centímetros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Item A, quero saber qual é o tempo que o S vai ser zero. Ou seja, qual é o tempo em que esse móvel, que se move com essa função aqui do espaço, vai passar pela origem. Então, nós vamos pegar esse S aqui e igualar a zero. Simplesmente isso e resolver a equação do segundo grau. Então, bora lá. Começar aqui, ó. 3t ao quadrado, 3t ao quadrado, menos 12t, mais 20. Mais 20, sim, porque 20 aí é positivo, ok? E o S é o zero. Então, nós temos essa função do segundo grau, ok? Para responder ela, né, para encontrar os valores possíveis para t, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. E aí, vocês lembram como é a fórmula de Bhaskara? Então, eu estou procurando não é x, é t, né? Vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E quem é esse delta? Esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, vamos calcular logo esse delta. Olha, calculando o nosso delta, né, o nosso discriminante, b ao quadrado, b é o número que multiplica o t. Então, vai ficar menos 12 ao quadrado, menos 4, que é da equação. A é o número que multiplica t ao quadrado, 3, vezes c, que é o número que não multiplica o t, 20.
Delta vai ser 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 3, 12, vezes 20, 240. Se eu fizer essa continha, 144 menos 240 vai dar menos 96. Opa, deu um número negativo. Quando delta dá um número negativo, nós não conseguimos fazer essa conta. Por quê? Como é que eu tiro raiz quadrada de um número negativo? Nós não aprendemos a fazer isso. Então, o que quer dizer? Quer dizer que esse valor aqui, né, não existe um valor para t que satisfaça essa equação. Logo, qual é o tempo em que o móvel vai estar na origem? O móvel não vai passar pela origem, ok? Isso aqui faz sentido? Faz. Quando você estudou equação do segundo grau, você viu que existe umas possibilidades dos gráficos. E existe um gráfico que ele é assim, ó, que ele não corta esse eixo. Esse tipo de gráfico pode ser gerado por essa equação, ok? Quando tu não consegue resolver Bhaskara, porque o discriminante deu um número negativo, quer dizer que o gráfico ele não vai cortar esse eixo. Se o delta der zero, quer dizer que ele vai tocar em um só ponto. E se o delta aqui for maior do que zero, se for um número positivo, ele vai cortar em 2 pontos, ok? Então, como ele não corta o eixo dos tempos, o que é que significa? Que esse móvel não passa pela origem, não passa pela origem, ok? Item B. No item B pergunta qual é o instante em que a posição do móvel ocorre uma inversão no sentido de movimento. Em que instante e a posição, do móvel quando ocorre a inversão de movimento. Então, no item B, ele quer saber o seguinte, como é essa inversão? Olha, a inversão, ó, é aqui. Quando ele para de descer e começa a subir. E aí ele pergunta qual é o tempo e qual é o espaço, ok? Então, olha, quando ele se inverteu aqui, quer dizer que a velocidade vinha negativa, e deixou de ser negativa, ok? Ela vinha negativa, vinha caindo, né? E deixou de ser negativa. Se você pensar na reta real, que de um lado é positivo e do outro lado é negativo, um lado positivo, outro lado negativo, no meio nós temos o número zero, que o zero não seria nem positivo nem negativo. Então, quando eu pergunto qual é a velocidade, né, desse instante de inversão, você pode dizer assim, olha, no instante de inversão a velocidade tem que ser zero, ok? Se você me disser isso, está totalmente correto. Velocidade zero quer dizer que a velocidade não é mais negativa. E depois desse tempo, a velocidade vai ser positiva. Vamos agora encontrar qual é o tempo necessário para que essa velocidade seja zero. Então, vamos recorrer à função horária da velocidade. Eu quero saber qual é o tempo para essa velocidade ser zero. Quem é a velocidade inicial? Menos 12. Quem é a minha aceleração? 6 vezes o tempo. Então, ó, menos 12 passa para o outro lado, fica 12 positivo, igual a 6t. 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar 12 dividido por 6, que dá tempo igual a 2 segundos. Ou seja, no tempo igual a 2 segundos, eu inverti esse meu movimento. Se eu colocar tempo igual a 1, a velocidade vai ser negativa. Se eu colocar tempo igual a 3, a velocidade vai ser
positiva. No tempo igual a 2, a velocidade nem é nem positiva nem negativa, é zero, tá mesmo no meio, ok? Então, qual é o tempo? Nós encontramos 2 segundos. Então, aqui, ó, é 2. E agora nós temos que encontrar quem é o nosso espaço. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa equação aqui. E onde tiver 3, eu coloco 2. Ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. Espaço da inversão é igual a 20 menos 12 vezes t, que é 2, mais 3, que multiplica o t, que é 2, ao quadrado. Espaço da inversão vai ser 20 menos 12 vezes 2, 24, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Ok? Então, ó, espaço da inversão. 24 menos 24 mais 12 dá menos 12. Vai ficar o seguinte, ó, 20 menos 12. Menos 24 mais 12, menos 12. Então, espaço da inversão, 20 menos 12 é igual a 8. 8 centímetros. Ok? Então, encontramos o tempo para a inversão e o espaço. O tempo para a inversão, 2. O espaço, 8. Aproveitar aqui. Ok? Então, tempo para a inversão, 2 segundos. Espaço em que houve a inversão, 8 centímetros. Quarta questão. No tubo de imagem de um televisor, um elétron, liberado com velocidade nula por um filamento quente, é acelerado uniformemente por um campo elétrico, atingindo a velocidade de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo após percorrer 1,8 centímetros. Calcule a aceleração escalar desse elétron. Na quarta questão, traz que um elétron ele é acelerado por um campo elétrico, né, que atinge uma velocidade altíssima. Mas esse elétron ele é liberado com uma velocidade nula. Então, quando ele diz liberado com a velocidade nula, ele está dizendo o seguinte, ó, velocidade inicial, 0. E aí ele é acelerado por esse campo elétrico e a velocidade no final é 6 vezes 10 a sexta metros por segundo. E essa mudança de velocidade ocorre em uma distância, em um ΔS, igual a 1,8 centímetros. Ok? Então é o seguinte, primeira coisa que nós já percebemos aqui, sem eu ir atrás da pergunta. Eu tenho metros e tenho centímetros. Então eu tenho que transformar tudo para a mesma unidade. Eu vou transformar tudo para metro. Como é que eu transformo 1,8 centímetros para metro? Eu vou pegar esse 1,8 e dividir ele por 100. Não é? Se eu pegar 1,8 e dividir por 100, o resultado que eu encontro é 0,018. Basicamente, dividir por 100 é andar 2 casas. Olha, eu andei 2 casas para a minha esquerda. Ok? Então, eu tenho 0,018 metros. Eu posso colocar também nesse formato aqui, ó, que é o formato de notação científica. E olha, como é que vai ficar? Eu posso colocar a vírgula bem aqui assim, ó. Vai ficar o seguinte, 1,8
vezes 10. Agora eu andei a vírgula quantas vezes? 1, 2. Então, 2. Só que eu andei para minha direita, né? Então eu vou colocar aqui, ó, menos 2. Ou seja, 1,8 centímetros é igual a 1,8 vezes 10 a menos 2 metros. Se você lembrar lá nas primeiras aulas, esse Czinho, esse cent, ele equivale a 10 a menos 2. Dá uma olhada lá no caderno de vocês. Ok? Então, 1,8 centímetros é igual a 1,8 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Então, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final e deslocamento. A questão, ela pede que você calcule a aceleração. Ok? Então, é o seguinte, essa questão, ela não fala em nenhum momento no tempo. Então, eu não posso utilizar nenhuma equação que tenha tempo. Por quê? Porque eu não tenho. Então, existe só uma equação que não trabalha com o tempo. É a equação de Torricelli, que é assim, ó, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então, essa equação ela não trabalha com o tempo. E é o que nós vamos estar utilizando. Olha, velocidade inicial é nula. Então, esse carinha aqui, ó, ele é zero. Não preciso nem me preocupar com ele. Então, vai ficar só o seguinte, v ao quadrado. Quem é v? 6 vezes 10 à sexta. Então, vai ficar o seguinte, ó, 6 vezes 10 à sexta. Isso ao quadrado igual 2a. O A eu quero saber, então não sei o que é, né? Então vai ficar 2 vezes A. E quem é o ΔS? 1,8 vezes 10 a menos 2. Ok? Parece ser difícil, né? Porque tem potência de potência, mas não é tão difícil não. Bora lá fazer por partes, ok? 6 ao quadrado, 36, vezes 10 à sexta ao quadrado, 10 a 12, ok? Você só multiplica aqui os expoentes. Igual 2 vezes 1,8. 3,6 vezes 10 a menos 2. Opa, não esqueça o A, ok? Olha aqui, ó, ficou muito fácil agora você fazer essa continha. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar o seguinte, ó, 36 vezes 10 a 12 dividido por 3,6 vezes 10 a menos 2, igual a nossa aceleração, ok? E aí, quanto é essa continha aqui? Vocês sabem? 36 dividido por 3,6 é 10, né? Então, ó, nossa aceleração, 36 dividido por 3,6, 10, ok? Divisão de potência de mesma base. Repete a base. E soma, não, subtrai, porque é uma divisão. Os expoentes. 12 menos 2. Menos com menos dá mais. Então, nossa aceleração vai ser 10 vezes 10, 12 mais 2, 14. Ok? Então, a nossa aceleração, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Aqui, ó, é como se tivesse 1. 1 mais 14, 15 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Conseguimos ela utilizando Torricelli. Por quê? Porque não tinha tempo.
finalizamos o segundo TD de movimento uniformemente variado. Espero que todos vocês tenham entendido essas 4 questões. Qualquer dúvida, me procure e até mais!